Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 1º de junho. Iniciamos um novo mês, esse dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Que seja um mês abençoado para você, para toda a sua família, viu? Hoje a igreja celebra a memória de São Justino, mártir. E o Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é significativo que o último milagre de Marcos seja a cura do cego Bartimeu. Ele representa, o povo que andava nas trevas, mas que agora está próximo de ver a luz da ressurreição. Bartimeu, pobre, cego, mendigo, à beira do caminho, sendo repreendido por muitos, é acolhido por Jesus por ser, de fato, necessitado e destinatário preferencial da misericórdia divina. Abandonando a capa, o cego abandona a velha forma de vida para assumir outra nova no seguimento de Jesus, ou seja, uma extraordinária mudança de vida, Então, ao desenrolar deste evangelho, a situação que é apresentada, e ao olhar para a nossa vida, nós precisamos perceber que todos nós somos chamados a colocar em prática o evangelho. A mensagem que nós ouvimos e compreendemos. Ser cristão é ser seguidor do Cristo, vivendo intensamente o cristianismo a ponto de, se necessário, doar, entregar a nossa própria vida, como São Justino, que celebramos a memória no dia de hoje. Ocorre que quando acontece conosco o que aconteceu com este cego, que o Evangelho relata, de nós, diante da nossa necessidade, gritarmos pedindo ajuda, às vezes até reconhecemos quem pode nos ajudar e sabemos que quem pode nos ajudar é somente o Senhor. E quando gritamos na sua direção, clamamos ao Senhor por ajuda, por misericórdia, que muitos vêm tentar nos calar, nos criticam, nos empurram, dão um jeito de nos afastar, nós acolhemos isso e muitas vezes desistimos. Aqui nós vemos que este homem ele é curado da sua cegueira, porque quanto mais o repreendiam, mais ele gritava. Quanto mais tentavam afastá-lo de Jesus, mais ele insistia para que fosse ouvido, pelo Senhor. E pela sua insistência, ele foi ouvido. E foi dito a ele: coragem, levanta-te, ele te chama. Muitas vezes passamos por dificuldades e no primeiro momento ali nós já desistimos. Vivemos um tempo difícil, seja na saúde, às vezes no desemprego, seja na sua vida sentimental, sua vida financeira, espiritual. E no primeiro obstáculo que nos apresentam, na primeira oposição, na primeira crítica, na primeira repreensão,
nós já desistimos de Deus, das coisas de Deus, e por isso não alcançamos a graça ou o milagre que nós estamos buscando. É pela persistência, pela fidelidade, pela coragem, pela insistência, por crer que diante do problema que trazemos, somente o Senhor é a solução. Olhando para Ele, para a solução dos nossos problemas, olhos fitos no Senhor, nós caminharemos, gritaremos, buscaremos ao Senhor, faremos o que necessário for para estar com Ele, para alcançar nele aquilo que nós necessitamos. É assim a vida dos santos, né? É assim a vida de tantos que creem que realmente o Senhor é Deus e só Ele pode todas as coisas. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e ao celebrarmos a memória de São Justino era filósofo e foi mártir. Nasceu no princípio do século II em Flávia, Neápolis, na Samaria, e era de família pagã. Ele se converteu à fé cristã, escreveu diversas obras em defesa do cristianismo, mas se conservam apenas as 2 apologias e o diálogo com Trifão. Abriu uma escola de filosofia em Roma, onde mantinha debates públicos, e São Justino sofreu o martírio juntamente com seus companheiros no tempo de Marco Aurélio, cerca do ano 165. Entendeu bem a mensagem do Evangelho, de viver intensamente o que o Senhor viveu, pregou, nos ensinou, a ponto de, se necessário, doar, entregar a sua própria vida, não renunciar às coisas de Deus jamais, não desistir das coisas de Deus jamais. Hoje nós estamos precisando de pessoas que tenham coragem, a coragem de São Justino, de tantos outros mártires da nossa igreja, a coragem deste cego que nos fala o Evangelho, de clamar, gritar a Deus, pedir ao Senhor, mesmo num tempo, num momento em que tantos tentam nos afastar de Deus de diversas maneiras e formas, num tempo em que tantos tentam nos calar, quando nós dizemos que cremos em Deus e que queremos buscar aquilo que é de Deus, quantos que tentam nos calar. E muitas vezes realmente nós silenciamos por causa desses que se esforçam por nos afastar do Senhor. E diante de situações como essa, possamos ter mais fé ainda e gritar ainda mais, reconhecendo no Senhor que Ele é o Senhor e que é Ele quem tudo pode. Que a fé, a coragem e o testemunho deste cego que o Evangelho nos relata e de São Justino, assim como os demais mártires da nossa igreja, sejam um estímulo para cada um de nós, sermos também encorajados a viver intensamente o Evangelho, vivermos com afinco, com intensidade, aquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.